Então, o capítulo 12 vai falar de metodologia de tuning, caminhos de tuning. Para que servem estatísticas do otimizador, a gestão de estatística do otimizador. Falando um pouquinho do SQL Tuning Advisor, para identificar quais os comandos que precisam ou que estão utilizando mais recursos, e do Access Advisor para tunar uma carga. Basicamente, o capítulo 12 da Oracle fala sobre dois advisors, que existem dois advisors, um advisor que consegue identificar qual SQL que está cagado, desculpa a expressão, e um outro advisor que consegue te mostrar aonde está a pior carga. Beleza? E aí eles te falam o seguinte, olha, esse cara aqui é legal fazer isso, e esse cara aqui é legal fazer aquilo. Cada um dos dois mostra uma coisinha diferente, tá? Referente ao processo de tuning de SQL. Funciona basicamente em 3 etapas, ou a ideia é ter 3 fases diferentes. A primeira, identificar quais os comandos estão piores. E aí, para a identificação, o ideal é que você conheça a sua aplicação, o processo que aquilo está rodando. Não tem como você chegar num cliente e falar assim, cheguei no cliente, essa consulta tem que ser melhorada. Dá para você fazer uma seguinte coisa, gera um relatório e fala o seguinte, as piores consultas top 10 de utilização de CPU são essas, as piores em tempo de resposta são essas. Conforme um top alguma coisa. Mas não necessariamente, como a gente estava conversando, não é porque aqueles top 10 de tempo que elas são ruins. Você precisa de alguém que conheça a aplicação para te falar, ó, dessas top 10, a primeira é ruim realmente, precisa melhorar, a 3 está num tempo ok, pelo que ela faz, conforme a regra de negócio, a 5 não, está ruim, etc. Para você falar, bom, a primeira está demorando 10 segundos, 10 segundos é bom ou ruim. Beleza? Para o Oracle, o processo de tuning não é deixar as coisas mais rápido. O que é tuning para o Oracle, pessoal? Vocês fazem ideia? É fazer com que ele tenha um menor esforço para poder adquirir o resultado que você deseja? Menor esforço. Beleza? Quanto menor o esforço, mesmo que seja mais lento, esse é um tuning para o Oracle. Esse é o melhor processo por Oracle. Por isso que quando você executa um advisor, o advisor fala assim, cara, eu tenho um esforço de 100, eu vou cair para 30. Não quer dizer que isso vai ser mais rápido, tá? Tem vários cenários. Então, caiu de 100 para 30, o tempo tem que ser avaliado. Porque você executar várias coisas com esforço de 100, uma carga elevada com esforço de 100, é pior do que usar a mesma carga com esforço de 30. Beleza? Para o sistema como um todo. Beleza, identificou um único SQL com problema. O próximo passo é fazer tuning individual dos comandos SQL. E, por último, tunar a aplicação como um todo. Esse é o mais raro de acontecer. Tá? Então, você identifica os piores, tuna as consultas que você identifica que isso aqui pode ser que melhore ou não. E, por último, a aplicação como um todo. A última é mais difícil porque, às vezes, requer refactoring de uma aplicação. O otimizador do Oracle. A fase mais importante do otimizador do Oracle é quando ele entra para fazer um parse. A fase de parse é como que uma instrução vai ser executada. Então, o Oracle entrou na fase de parse, ele faz o que nós chamamos de query transformation. Não é porque você escreveu uma consulta com join que ela vai fazer um join. O Oracle pode reescrever aquela linha para você, montando um exist, por exemplo, e ela ficar melhor, desde que ele traga o mesmo result set. Então o Oracle tem uma fase de transformação de consulta, tem uma fase de estimativa, onde ele faz a validação se aquela instrução, daquela forma, tem aquele tempo determinado, e gera um plano. Esse plano, através da minha estimativa, o Oracle analisa. Esse cara demorou quanto? Ou ele tem um esforço de quanto? Ah, eu tenho de 1. Sim.
Beleza. Gera uma nova estimativa por um caminho diferente. Esse aqui tem quanto de esforço? Ah, tem 40. Opa, não, tá pior. Gera um novo. E ele faz isso por 2.000 vezes. Beleza? Para uma instrução nova. Para uma instrução que já foi executada, ele não faz essa parte de hard parts. Já sabe a estimativa, ele já sabe o caminho. Não precisa transformar no tipo, já vai direto para a execução. Para a estimativa, o Oracle precisa obrigatoriamente de estatísticas para saber como vai fazer a consulta. O Oracle ele não consulta uma tabela 2.000 vezes. Beleza? Ele olha para o dicionário as informações que estão lá e ele estima essa instrução 2.000 vezes. Bem? No Oracle 11 eram 9.999, tá? No Oracle 12 são só 2.000. Beleza. O que ele entende como estatísticas para o otimizador? Eu tenho estatística de índice, estatística de tabela, estatística de coluna e estatística de sistema. Como estatística de sistema, eu preciso contabilizar clock de CPU e velocidade de I/O. Como estatística de objeto ou do otimizador, eu tenho que trazer as informações do meu índice, V-level do meu índice e como está a distribuição de dados dos meus índices. De tabela, como está distribuído a quantidade de linhas e tamanho da minha tabela, entre outras informações. E o nome da coluna, na parte de coluna, qual o tamanho da coluna e qual o valor, ou quantos valores se repetem. O valor médio de uma coluna, etc. Então, o Oracle usa essas informações para o otimizador. Beleza? Dúvidas? Como é que eu coleto estatística? Desde o Oracle 10 ou o Oracle 11, existe uma package chamada DBMS Stats. A package DBMS Stats é a package de utilização para coleta de estatística. Dúvida, gente? O que é um B-level de índice? B-level. Eu não consegui escutar, professor. Você pode repetir? O que é um B-level de índice? B-level? B-level. O B-level é o nível de árvore binária que meu índice tem. Beleza? Qual maior o número de B-level, quer dizer mais leaves e mais galhos os meus índices têm. É maior o tamanho do meu índice. Quanto maior o tamanho do meu índice, pior é para o meu otimizador. Beleza? Bem, vou imaginar que eu tenho um B-level, é muito difícil, mas vou imaginar que eu tenho um B-level de terceiro nível. Então ele tem a raiz, tem o primeiro galho, o segundo galho, até achar. Então ele tem que fazer, para achar uma informação, 1, 2, 3, 4 saltos para identificar qual é a ID do objeto, para ir na tabela e identificar aquela posição. Então, quanto maior o meu B-level, mais saltos eu preciso fazer para encontrar uma determinada informação. Aí lembra de call migration? Se eu tiver ainda blocos migrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí ele vai pulando. É por isso que em determinadas situações ele esquiva a utilização do index e faz logo um full table scan, por causa da quantidade de trabalho que ele ia ter para rolar o índice. Pode acontecer. Ver o que ele quer, para depois ir na tabela do mesmo jeito. Né? Você não está falando do index skip scan, não, né? Não, eu estou falando, por exemplo, você faz uma consulta aleatória lá. Com um determinado valor, ele usa o índice no plano. Com outro determinado valor, ele não usa o índice. Ele vai direto para a tabela?
Isso, e faz um full table scan. Vou te dar um cenário que isso pode acontecer. Existe uma forma de olhar para a minha consulta chamada Index Range Scan, por exemplo. Um exemplo. Tá? Quer dizer que para eu trazer informação, eu preciso olhar um range dentro do meu índice. Um conjunto de valores. Se o conjunto de valores que eu preciso olhar no meu índice é muito grande, e a minha tabela, pelo utilizador das minhas estatísticas, a tabela não é grande, ou o result set não é grande, não faz sentido eu olhar para o índice para pegar aquele result set na tabela. Para ter dois trabalhos. Por exemplo. Então ele vai lá no utilizador e fala assim, cara, se eu olhar direto a tabela, qual que é o esforço? Ah, o esforço é 30. E se eu olhar o índice? Se eu olhar o índice e depois ir para a tabela, meu esforço é 200. Cara, ele vai direto para a tabela. Pô, mas isso é mais lento porque eu preciso ler tudo. O menor esforço está na tabela, vai direto para a tabela. Existe um percentual fixo? Na realidade, não, tá? A Oracle fala de 2 a 4% de result set. Mais ou menos isso. Beleza? Aí tem um outro problema. Puta, cara, eu vou confundir muito. Tem um outro cara chamado histograma. Histograma é quantas repetições de um determinado valor tem numa tabela. Vamos imaginar que eu tenho uma coluna de frutas. Beleza? Dentro de uma cesta ou de uma coluna de frutas, um histograma consegue organizar quantas bananas eu tenho naquela coluna, quantas maçãs eu tenho naquela coluna, quantas peras eu tenho naquela coluna. Beleza? Essa coleta, ou esses pedacinhos de tipos, você pode colocar no histograma, que nada mais é do que um bucket, um baldezinho. Você fala assim, ó, como se fosse um distinct, juntasse aquele grupo e colocasse dentro de um balde. Qual é o problema e qual o risco do histograma? Até o 11 eu tinha 255 histogramas possíveis. Perdão, buckets possíveis. Então se eu tiver uma tabela que varia muito mais que isso, ou se o tipo de histograma, minha divisão fosse diferente, pô, sei lá, eu tenho 3 baldes de laranja. Tá, mas lá no meio eu tenho outra laranja que eu não contabilizei aqui, eu tenho lá naquele balde, mas não tenho no result set, coloquei esse histograma errado. O result set é muito pior, porque eu coleto os 3 baldes, e aí eu tenho que falar assim, porra, não tenho banana, não tenho laranja, opa, tem lá no meio lá, ele tem que tirar todos os dados daquele bucket, pegar o seu result set para entregar. Então o esforço acaba sendo muito. No Oracle 12, isso aumentou de 255 buckets para 4.026 buckets possíveis. Então a quantidade de distribuição ficou muito melhor. Então você consegue coletar no histograma com muito mais precisão, evitando esse tipo de problema. Tá? É bem interessante a coleta de histograma. Ajuda bastante. Tudo bem? Falando de estatística, e ele é tão importante. Quando eu estou falando de estatística do otimizador, ele fala o seguinte. Vou coletar uma estatística, vou fazer uma instrução. O Oracle olha, a estatística está lá ou ela está faltando? Foi coletada a estatística ou não? Ela está velha? A estatística é insuficiente para a minha execução? Um plano diretivo existe, ou seja, mais ou menos uma instrução de como executar um comando existe? Execução paralela para esse caso existe? Se não existe, o otimizador define um plano. Beleza? Se a resposta disso aqui for não. Se a estatística existe, se a estatística não está velha, se ela tiver tudo ok, vai direto para o otimizador e ele executa. Se tiver faltando estatística, ela tiver velha, ainda tem uma segunda opção, que é um cara chamado Dynamic Centric. O que é Dynamic Centric? Eu estou dizendo para o Oracle o seguinte, imagina que eu quero coletar estatística e a coleta de estatística é um trabalho pesado para o banco. Por padrão, a gente executa uma vez por dia, de noite, às 22 horas até as 2 da manhã. Mas eu tenho uma tabela que é muito volátil. Durante o dia, ela lota e zera várias vezes. Pô, coletar uma vez por dia não é suficiente. Eu posso tirar a estatística dele e configurar um cara chamado Dynamic Centric. Ou seja,
Quando eu for executar a minha instrução, ele olha para a minha tabela naquele momento e captura um pedacinho dela. Se eu não me engano, são 23 bytes de informação. Com essa amostra, ele consegue determinar um plano bem assertivo de como trazer essa informação. O Dynamic Sample vai de 1 a 11, se não me falha a memória. Onde 1 ele não captura o Dynamic Sample, do 2 para frente ele captura e conforme maior a quantidade, ou maior o nível de Dynamic Sample, maior o tamanho da amostragem. Então demora mais para ele capturar e começar a executar a instrução. Gente, eu não estou falando que você pode arrancar todas as estatísticas e falar, beleza, o Dynamic Sample vai resolver. Não é isso, tá? Se você colocar um Dynamic Sample de 2, que vai coletar 23 bytes de cada execução, e você tem um sistema que executa aquilo lá um montão de vezes, e o seu objeto não varia, para que ele vai ficar consultando, capturando informação do objeto? Ele vai ficar mais lento, toda hora ele vai ter que capturar, olhar para aquilo e executar. Olhar de novo, olhar para aquilo e executar. Pegar de novo. Pô, se o objeto não varia, deixa a estatística lá atualizada. Beleza? O Dynamic Sample vai ser legal se você tiver uma tabela que o valor varia absurdamente durante o dia. Ou se falar assim, pô, eu estou sem tempo de olhar para estatística velha, falta de estatística. Ou se a minha coleta de estatística não está executando nas 4 horas e eu não me atentei. Pode acontecer. Aí o Dynamic Sample é legal porque ele vai lá e é bem assertivo. Com essa amostra, no 12 ele é bem assertivo. Tá? Como eu tinha falado para vocês, a package que pega essa informação, ou que faz a utilização de estatística, é a DBMS Stats. A procedure que faz a obtenção de estatística é a getter alguma coisa stats. Como alguma coisa, eu posso dizer o seguinte: getter table stats, getter system stats. O que isso está me dizendo? Que eu estou pegando ou atualizando estatística de uma tabela. Estou atualizando estatística de um índice. Tenho dentro da minha package várias procedures para fazer a coleta de estatística daquele determinado objeto específico. Beleza? Eu também posso setar uma preferência de coleta. Por exemplo, por padrão, o Oracle diz que uma estatística está velha de um objeto se você alterou 10% daquele objeto. Então, se eu tenho uma tabela com 1000 linhas e eu alterei 10% dessas 1000 linhas, 10% ou 11%, a minha estatística anterior a isso, ela ficou velha, ela não vale mais. Então, eu tenho uma tabela de 1000, fiz uma pequena carga de, sei lá, 1500 linhas, alterei 50%. A minha estatística está velha. Eu posso configurar o Oracle para falar o seguinte: pô, 10% daquele objeto é ruim, porque a minha tabela tem 1 bilhão de linhas. Para alterar 10% de 1 bilhão de linhas, o meu sistema demora muito. Então, 10% daquele objeto não é suficiente. Eu quero diminuir isso para 2% de alteração. Eu posso brincar com essa configuração do sistema para que eu consiga uma maior efetividade nas coletas estatísticas. Ou 10% é pouco, não, eu quero só a cada 20% de alterações. Uma tabela que não altera. Eu posso falar o seguinte: fixed stats para aquela tabela. Aquela tabela, coletei estatística, eu sei como ela é, o Oracle sabe como ela é, e ela não muda. Sei lá, uma tabela de configuração. Fixa o plano dela, fixa a estatística, e fala, Oracle, não precisa passar por essa tabela aqui não. É perda de tempo, ela não vai sofrer alterações. Você pode verificar a DBA Tab Stats Prefs para verificar preferências de todos os objetos, ou utilizar a procedure get prefs dentro da package DBMS Stats. Pessoal, aqui é o fluxo de utilização. Aqui é o fluxo de utilização do DBA Advisor Task para a utilização do DBMS Stats. Então, você cria uma tarefa do Advisor, cria um filtro daquela tarefa, executa o Advisor, gera um relatório e aí você pode implementar aquela alteração que foi sugerida pelo Advisor ou executar um script, ou salvar um script.
é só um fluxo de utilização DPMS Stats. SQL Plan Directives. Existem. Toda vez que eu vou executar uma consulta e os valores dos objetos alteram, por mais que eu colete estatística, meu plano pode variar bastante. Concorda? Às vezes, para um sistema, um plano ou uma forma de execução não é tão interessante ele variar. Então eu posso criar planos diretores ou um plano diretor para, olha, se eu tiver falta de coleta de estatística, se eu tiver um grupo de estatística ou se eu tiver um Dynamic Sync feito, fique mais ou menos nessa posição. Beleza? Eu não estou fixando para o plano, para a minha execução, falar assim, ó, faça isso. Eu estou falando para o Oracle, fique mais ou menos nessa caixinha aqui, para executar. Bem? Sem escala, eu estou falando para o Oracle, decide aí, eu confio em você. E funciona bem. O segundo é, eu não quero que varie tanto, eu posso criar um plano diretivo. Beleza? O Oracle também tem outro nome, tem outro recurso, ele não fala de baseline. Pode criar uma linha de base para uma execução. Só que tem um problema. Plano diretivo, baseline e, no pior dos casos, o que o pessoal chama de profile. Quanto mais você configura, menos você dá permissão ou dá autonomia para o otimizador. Quanto menos autonomia para o otimizador, menos ele vai trabalhar inteligentemente, beleza? Do pior para o melhor, o mais fixo para o mais variável, é profile, baseline. O SQL Profile está falando assim, Oracle, essa execução aqui, você teve esse endereço de memória e eu quero que toda vez que você executar esse SQL ID, você vá por esse caminho. Não precisa olhar nada, vá por esse caminho. E aí, se a tabela tem coleta de estatística dos números, vai para. Já vi casos que o Oracle não respeita a profile. Por exemplo, tinha uma tabela que era para ter 10 linhas. A gente acertou um profile falando que o Oracle estava daquele jeito, uma tabela em 10 linhas. Ela estava com 1,5 milhão de linhas. E aí a gente criou um índice. E o profile estava falando de fazer interdição. Ter 10 linhas. O Oracle vou usar o índice. Ainda mais que a seletividade de cardinalidade é boa, vou usar o índice. E aí ele, mesmo com o profile. Detalhes, você pode ter mais de um profile no mesmo espécie. Você pode pegar a construção de uma query, colocar aqui mais ou menos naquela construção, vai para um profile cada vez aqui, ó. Eu tenho uns. Se eu passei via DBMS. Tá. Pessoal, esse cara aqui, ó, não, ele está usando o DBMS SQL Tune para importar um profile e setar um profile. Tem nos scripts que eu passei para você e a utilização dele é SQLid. Cadê ele? É o Create SQL Profile WR e você passa SQL ID e SQL Hash Address, se eu não me engano. Aqui é uma utilização besta, mas ele vai pedir.
Aqui, ó. Entre com o valor de SQL ID, entre com o plan hash value, entre com o nome de profile. E ele dá uma sugestão, prof, underline SQL ID, prof, plan hash. Beleza? E aí ele pergunta se você quer que ele define como default e se você quer fazer um force matching, ou seja, toda vez que alguém executar com SQL ID, force execução. Então você pode falar que sim ou não, tipo, mais forte profile, mais fraco profile. Tá no conjunto de scripts lá também. Aí dropar e, pô, a consulta é facinho, né, pra ver se tem profile. Opa, isso aqui é a galera. É isso aqui. Beleza? Nessa DBS que é de profiles, estão lá todos os profiles setados. Pessoal, dúvida até aqui? Até aqui. Isso aqui não tinha no Oracle 11, tá? Plano adaptativo. A ideia do plano adaptativo é o seguinte, eu tenho a minha instrução SQL, mas ela pode modificar, ou eu posso configurar para que muda ou mude adaptativamente uma forma de fazer join, uma forma de distribuição de consulta paralela, uma forma de coletar estatística dinamicamente, de reorganização e de plano diretivo. Eu posso falar o seguinte, a minha instrução está assim, mas se tiver uma regra X, ele vai para uma forma adaptada. Você pode controlar um pouquinho melhor isso. No 12.1, ele só tinha Adaptive Planes, não tinha estatística. Não. Ele tinha Adaptive Planes e não tinha estatística. Só que se você não adaptar a estatística e só tiver um plano adaptado, funciona muito mal. Então, 12.1, nem a hora que recomendamos utilizar Adaptive Planes. Para vocês terem uma ideia, toda Adaptive Planes do 12.1 na 12.2 já é deprecate, já está inválido. Saiu na 12.1, na 12.2 já era. Mas sim, agora dá para entender por que eles mudaram para 18 e 19. A 18 é a 12.203, a 19 é a 12.204. E a 20 vai ser o quê? 12.205 a 13. Então, mas agora não vai ter jeito nenhum. Aí tem dois advisors e um performance analyzer. O primeiro advisor, o skeleton advisor, consegue detectar. Executando ele, você consegue detectar se eu tenho estatística faltando ou stale, ou velha. Consigo, através desse advisor, olha, o seu SQL, se você setar um profile, é bacana. Está faltando um índice, ou não, a sua consulta precisa ser reestruturada. Quando você executa o advisor, ele te fala o que você precisa fazer, tá? Se ele precisa coletar estatísticas, setar um profile, alterar um índice ou reescrever a consulta. Oi? O advisor em si, não. Todos os advisors não são ótimos. A utilização de um recurso é uma ótima, mas um advisor não. O advisor é legal, dá para você fazer. Faz aí para mim. E o do SQL acho que funciona melhor. Tem um cara que é esse cara aqui, ó. Pessoal, quem quiser falar de performance, esse cara aqui, esse é um dos caras que mais manjam de Oracle de performance. Ele lançou uma ferramenta chamada DB360, que é animal para análise de performance. O Carlos Sierra. Agora está com SQLT, porra, é sensacional. A ferramenta é muito boa.
Ele fez essa ferramenta no tempo livre dele, tempo vago. Tá? E é gratuita, tá? Aí na execução dessa ferramenta ele fala assim, eu vou executar a minha ferramenta. O que você tem de óbvio? Diagnostic, Tuning, Diagnostic Pack, Tuning Pack, os dois ou não tem nada? Você fala assim, não tem nada, beleza. Ele começa a coletar coisas que nenhuma option é válida. Fica que ele execute de uma option. Você fala, não, eu tenho Diagnostic Tuning Pack. Aí ele executa. Esse cara hoje ele é gerente ou é chefe da Inktech, que é da Accenture. O SQL Access Advisor, um pouquinho diferente. Ele faz alguns tipos de recomendações que o Tuning Advisor não faz. Ele faz a recomendação de índice também, faz a recomendação de view materializada, log de view materializada e particionamento de objeto. Este cara valida todos os comandos SQL, Tuning Set SQL, conteúdo de cache, estatística e nome de esquema. Um é, olha, eu tenho uma query para executar. O segundo é, para eu chegar na informação dessa consulta, como que é o caminho físico para chegar nessa informação. Um olha para a consulta em si e um olha para o caminho físico da consulta. Beleza? Tá bom. O Performance Analyzer é um pouquinho diferente. Ele consegue predizer impactos depois de uma alteração, tá? Então você consegue construir versões diferentes de uma consulta e testar o workload delas, executar as consultas que você fez serialmente, analisar a diferença de performance e conseguir uma análise granular de cada uma das duas. Do tipo, essa foi melhor nisso ou aquela foi melhor naquilo outro. Esses três é o que a Oracle recomenda, por incrível que pareça. SQL Tuning da Oracle, curso oficial da Oracle. Execute 2 advisors com analyze. Vamos tentar o que seria antes. Deixa eu ver se eu ainda. Só para vocês terem uma ideia. Vou pegar esse dois aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês a diferença de material que era falado o que mostrava, por exemplo, de DBMS Stats no 11. Era muito diferente. Pessoal, por enquanto, dúvidas?
Arquitetura, instalação, DBSK. Ó. Vou fazer assim. Arquitetura, instalação. Arquitetura do Oracle 11. Capítulo 2. Do Oracle 11. Recomendação que é o Oracle Base, Run Installer, instalação. Eu acho que está no outro, na outra postura. Uma vez. Ah, pessoal, o AWR, terminologia, importância dele, fazendo select, escopo do DBMS Stats, nível de tabela, de esquema, de database ou global, e as preferências, cascade, degree, percentual, não invalida, método T, granularidade, incremental. Como criar um baseline, que tinha no 11, no 12 não tem mais. As funções que são desabilitadas ou habilitadas com cada um. Todo advisor, o framework advisor com todos os advisors. Eu tenho a impressão que a Oracle está focando demais no conteúdo multitenant e esquecendo o conteúdo básico. Tenho a impressão. Oi? Vender produto. Está com... Até a parte de vender produto eu não sou contra não, tá? Eu acho que as empresas precisam vender o produto delas. Mas eu acho que ela não pode esquecer o foco daquilo, né? Se ela está vendendo treinamento, ela tem que treinar do começo ao fim. Eu acho. Bom, o capítulo 12 tem um pouquinho mais de exercício, mas o primeiro exercício, se eu não me engano, é também Enterprise Manager, mas o segundo não. Eu acho. Instalação de Linux, a parte de Linux também. Acho que não vai dar tempo. Porque a hora que eu fizer o guia update, vai demorar um pouco. Vou trazer o Linux pronto, então. Um pacote de pré-install e aí eu mostro para vocês. Olha, eu desabilitei o Firewall assim. Eu desabilitei o SC Linux assim. Esse serve para isso, serve para aquilo. Os grupos eu criei assim. Eu não mexi nos parâmetros de kernel, porque o Oracle tem uns pacotes de pré-install agora, tá? No Oracle 12, Oracle 12.1, 12.2 já tem kernel. Eu trago os binários já na máquina virtual e eu mostro para vocês. Tudo bem se eu mostrar para vocês acompanhando? Oi? Sexta-feira.
Vocês querem instalação não via response file, né? Ou via response file. Acho que vai ser. Gerar um arquivo de resposta para ele fazer automático. Então, vocês querem tela a tela, fala assim, ó, essa aqui a configuração é isso para isso, essa aqui é isso para aquilo. Tchau, Aline. Tchau, Lucas. Boa noite. No final do curso é difícil acompanhar, né? Falou, bom descanso. Eu fui atrás de trocar o banco da minha moto, velho, porque eu tô sentindo dor nas costas. Vou botar um mais confortável, mais fofinho. Ei, bora distraído também. Primeiro de abril que a gente tá junto. Duvido, mano. Duvido. Mas. Eu mandei, mas grupo da família isso aqui. Falou, gente. Até mais. Sua mulher tá no grupo da família? Tá. Aí ela mandou essa cara aqui, ó.
Aí melhor foi o meu primo embaixo, levantando o dedo, como se fosse eu também. Falou, gente. Boa noite. Aqui, ó.